dia. Todo mundo acordado? Para mim são 3 horas da manhã ainda, por causa do fuso horário, então algum de vocês fica atento aí que se eu dormir aqui, vocês me cutucam, posso cair aqui. Bom, eu sou Pedro Marques da Luz, eu trabalho no Facebook como Product Engineer há mais de 3 anos, e eu trabalho dentro do time de Newsfeed, que é o sistema que produz a lista de posts que são servidos para cada usuário do Facebook. Quando você abre o seu aplicativo, nós temos que computar uma lista, ranquear uma lista de posts, histórias. Então, meu time é responsável por isso. A gente serve diariamente 2 bilhões de usuários. Mas estou aqui para falar o que, afinal de contas, são Production Engineers. Certo? Tem que sincronizar os dois aqui. Bom. Ok. Então, alguém deve estar se perguntando, por que ele está falando Production Engineer? Por que está em inglês? Bom, a tradução literal de Production Engineer seria engenharia de produção. Só que já existe uma profissão chamada engenharia de produção no Brasil, então não é exatamente isso. Produção, para a gente, são os sistemas em produção. Não é produzir alguma coisa como engenharia de produção é responsável. Então, eu vou manter falando Production Engineer para evitar confusão. E mesmo porque, se eu fosse ficar mudando, ia ser difícil para mim, porque eu falo Product Engineer todo dia. Então, não vou conseguir me convencer a trocar. Tá, estabelecemos que Product Engineer não é. Então, vamos tentar falar o que é. Vamos começar com a história de como que o Facebook chegou a Product Engineer. Bom, em 2009, o Facebook operava em Palo Alto, na Califórnia. Atualmente, o escritório principal é em Menlo Park. Comparado com hoje, era um site pequeno. Ele tinha apenas uma centena de milhões de usuários. Então, não era muita coisa. Todos os problemas de operação eles eram responsabilidade de um único time. Então, existia um time de operações. O nome do time era SRE. Então, Site Reliability Engineering. Tudo era bastante simples, mas já contava com algumas automações que o time de operações usava. Quando alguma coisa parava de funcionar, e-mails eram disparados, e aí quem chegasse no escritório primeiro era responsável por reiniciar o sistema. Ele via todos os sistemas que estavam fora do ar, ia lá, ia manualmente reiniciando todos os sistemas. Como você pode ver, isso gerava um bocado de trabalho manual. Além disso, também, como eu já disse, tinha uma divisão que era comum em várias empresas. A engenharia cria sistemas e a operações mantém eles rodando. São times separados. Pessoal de Floripa, acertei? Beleza. Então, a engenharia vai e cria uma coisa nova. Feliz da vida. Como de costume, essa coisa nova quebra. A responsabilidade de manter isso funcionando é do time de SRE, o time de operações. A engenharia desaparece, não é responsabilidade delas, então fica o pepino todo na mão do time de operações. E ficam um pouco chateados no final das contas, né, porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo. Acho que várias pessoas já passaram por isso, né, Então, em 2010, o Facebook já tinha mais que dobrado de tamanho. Nós já tínhamos meio bilhão de usuários. Junto com isso, o time de SRE crescia, para conseguir suprir essa demanda de problemas que iam chegando, o número de incêndios que aconteciam dentro do sistema, etc. e tal. Então, precisava de contratar mais gente. Isso, obviamente, não tem como escalar, não é sustentável. Então, as lideranças dos times de infraestrutura se sentaram e tentaram bolar um plano para resolver esse problema. A primeira ideia foi dividir o time de SRE. Então, foi dividido em SRO e AppOps. SRO é Site Reliability Operations. O nome diz time de operações. Eles iam ser o que o SRE fazia. São responsáveis por manter o site funcionando,
são os plantonistas, eles estão espalhados ao redor do globo, estão com os olhos pregados nos gráficos o tempo inteiro e fazem um monte de trabalho manual em operações. Já o time de AppOps, que é o Application Operations, são as pessoas do time de SRE que sabiam desenvolver software. Então, eles pegaram todas essas pessoas que sabiam desenvolver software e deram um tempo para elas respirarem. Falaram, então, vocês não precisam mais cuidar de problemas em operação. O que vocês vão fazer é pegar todo esse conhecimento que vocês têm e começar a escrever sistemas de automação para resolver esses problemas. O primeiro foco que eles tiveram foi desenvolver sistemas para automação da frota. O Facebook possui os próprios data centers, ele não aluga, ele não paga computação na nuvem, pública, nem nada disso. Eles possuem os próprios data centers. Então, a gente precisava de pessoas que escrevessem automação para os servidores funcionarem. A ideia parece ter dado certo, então quase todos os times começaram a querer um time de Ops. Então, teve AppOps, MailOps, ClusterOps, MobileOps, NetOps, foi aparecendo um monte de time de Ops. Tinha tanto time de Ops que parecia que cada time tinha o seu time de Ops. Isso também já começava a ficar não sustentável. Se cada timezinho vai precisar ter um time de Ops, já começa a ficar grande demais. Então, a gente chegou em 2012. Em 2012, o Facebook já tinha dobrado de tamanho de novo. Já estava com 1 bilhão de usuários. Mas, ao mesmo tempo, o time de AppOps parecia ter tido um certo sucesso. Ele conseguiu automatizar várias tarefas relacionadas ao provisionamento de servidores, monitoramento de servidores. Ele estava praticamente 100% do tempo a escrever software de automação. Então, não fazia pouquíssimo trabalho manual. Com esse foco em substituir manual por automático, a liderança de infraestrutura achou que eles já estavam próximos para o próximo passo. O próximo passo era renomear esse time para Production Engineer. Mas é um Production Engineer novinho, por isso que está com um pintinho nascendo. Além do foco em automação, a mudança com o nome, com a mudança do nome, veio uma outra mudança também. Mudou a maneira com que os times interagiam. Não mais falava que nós vamos rodar os sistemas para a engenharia, nós vamos manter o sistema em produção da engenharia. Começou a se falar em os engenheiros vão rodar o sistema com a gente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, explicando como que é realmente a interação entre os times. Mas uma outra mudança também que foi importante para a cultura da companhia foi o nome. O nome não tinha mais Ops. Então, a ideia era acabar com a cultura de time de operações, de ter um único time de operações. A realidade deu certo. Então, em 2013, o time de SRO, o que tinha ficado sendo o único time de operações, foi encerrado. Mas por que ele foi encerrado? Depois que os Production Engineers estavam trabalhando, escrevendo automação, o time de SEO começou a virar uma bengala. Todos os times que não queriam migrar para a nova realidade estavam usando o time de SRO para ser o time de operações dele. Então, não estava ajudando a evoluir a cultura. Então, as lideranças de infraestrutura decidiram, então, vamos acabar com esse time. Isso reforça a ideia de que nós estamos trabalhando como uma equipe só, não como times separados. Reza a lenda que o diálogo com Mark Zuckerberg foi algo do tipo, mas quem vai manter o site rodando? O Santosh, que é o meu vice-presidente, ele falou, ninguém. Eu falei, ninguém? Ninguém. Vai ser só automação. E ele pagou para ver se isso ia acontecer. Então, em 2014, os times de Ops que ainda tinham sobrado acabaram sendo absorvidos por Production Engineering, então todo o time de MailOps, ClusterOps, NetOps, foi tudo absorvido. NetOps foi o último a ser absorvido, foi absorvido ano passado, foram absorvidos por Production Engineering. Nós crescemos bastante, por conta, ainda mais absorvendo esse monte de time, nós crescemos um bocado. E até ganhamos um logotipo bonitinho, tem gente que diz que parece uma Pokébola, tem gente que diz que parece a Estrela da Morte. Prefiro Pokébolas porque a Pokébola funciona. Estrela da Morte não durou muito tempo.
Mas tá bom, chega de história. Vamos ver o que afinal de contas, é Product Engineer. E quais são as mudanças que eles trouxeram para a cultura do Facebook. Bom, primeiro vamos falar das mudanças. O que mudou? A primeira mudança foi na contratação. Quando você está contratando uma pessoa para operações, normalmente você requer conhecimento, que as pessoas têm conhecimento em redes ou sistemas. Mas a ideia de Product Engineer não é só fazer trabalho manual em redes e sistemas. Nós queremos que as pessoas escrevam sistemas de automação. Nós queremos pessoas que entendam como mudar arquiteturas para melhorar desempenho. Nós queremos pessoas que sejam curiosas, que vão atrás de problemas. Então, nós precisamos contratar pessoas que tenham esse conhecimento. Por que a curiosidade é necessário? Porque Product Engineer costumam ser as pessoas que lideram as investigações mais complexas que existem dentro do Facebook. Bom, no fundo, o que nós estamos buscando, então? Nós estamos buscando pessoas que têm conhecimento de Ops, de operações, mas que também podem trabalhar como engenheiro de software especialista. Mas então você não está contratando um engenheiro de software? Não exatamente. A diferença principal entre um engenheiro de software e um Product Engineer é o foco. O Product Engineer tem o foco em automação, monitoramento, confiabilidade, escalabilidade e eficiência. E como vocês podem ver, eu cansei de procurar por emoji. Então, enquanto o engenheiro de software comum foca em desenvolver novas funcionalidades, o Product Engineer foca nos aspectos que tornam essa nova funcionalidade viável para 2 bilhões de usuários. Mas, como eu disse, é apenas um foco. Isso não é um domínio exclusivo de Product Engineer. Se você for um engenheiro de software que sabe alguma coisa sobre eficiência, sobre escalabilidade, bom para você já está ajudando a gente. Nós só buscamos pessoas que normalmente têm aptidão nisso. Uma outra mudança que foi introduzida foi a ideia de uma única equipe. Nada torna isso mais evidente do que todo mundo é plantonista. Todo mundo inclui Product Engineers, engenheiro de software, Data Scientist, gerente, sim, até gerente. Se possível, a tia do cafezinho também vai estar lá como plantonista também, para incluir todo mundo. Por que isso? Porque isso leva a sistemas melhores, mais simples e mais confiáveis, mais fáceis de serem utilizados. Por exemplo, um engenheiro de software que está dentro de um plantão, ele sabe que qualquer coisa nova que ele vai desenvolver, ele precisa botar um botão de desligar para uma emergência. Porque se ele esquece isso, o primeiro plantão dele que essa emergência acontece, ele vai ver o desespero que é tentar consertar alguma coisa que você não consegue desligar. Já o gerente, ele vai pedir que esse botão seja extremamente simples de ser utilizado. Porque se ele está no plantão e ele tem que rodar um script que precisa de 5 linhas de script para poder funcionar, ele não vai saber fazer. Ou, se você tem um gerente que saiba, bom para você. Os Product Engineers, eles vão contribuir com o know-how que eles já tinham de operações e toda a automatização. Por exemplo, quando uma emergência ocorre, a gente pode escrever automação que pega essa emergência e já começa a desativar sistemas automaticamente, para poder evitar problemas. Uma outra mudança foi a institucionalização de reuniões de post-mortem. Reunião de post-mortem não é nenhuma novidade, várias empresas têm. E, normalmente, nessas reuniões de post-mortem, tem a caça às bruxas. Vamos caçar quem foi o culpado que botou meu site para baixo. A mudança, na verdade, que o Product Engineer trouxe foi outra. Foi que os post-mortems não têm culpados. Quando algo dá errado, nós registramos tudo e levamos para a reunião de post-mortem. A intenção é descobrir a causa da falha. E como que podemos fazer para evitar que ela não aconteça novamente. Seja consertando um bug, ou seja escrevendo automação, ou seja escrevendo um novo sistema de teste para impedir que esse problema aconteça novamente. A intenção não é apontar o dedo e achar um culpado. Nunca é essa. Então, as perguntas erradas numa reunião de post-mortem envolvendo Product Engineers são... Essas são as perguntas erradas.
quem é o culpado, o que o culpado fez de errado e está demitido. Que não é nem uma pergunta, mas acontece direto nessas reuniões. As perguntas certas são: o que deu de errado? Qual sistema de teste falhou? O que nós podemos escrever para que isso não se repita? Essas são as perguntas certas. Se você for honesto, eu já vi várias vezes nessas reuniões de post-mortem a pessoa que causou o problema receber agradecimento. Porque uma vez que ela quebrou o site no momento mais tranquilo, ela acabou de expor o problema antes que ele aconteça no momento mais complicado. Não buscar culpado também traz um outro benefício. Você gera a cultura de que nenhum problema deve ser escondido. Todos os problemas devem ser relatados. Se a pessoa não tem medo de ser demitida, ela vai poder relatar todos os problemas, mesmo que ela tenha causado o problema. Fala, olha, eu fiz isso, e eu acho que o site, nós estamos com 10% de erro no site agora. Então, o cartaz é nem hipotético, eu já causei vários problemas no site já. Então, resumindo, não é sobre o culpado, é sobre o que deu errado. Então, com todas essas mudanças, como exatamente nós estruturamos o trabalho de Product Engineer? Nós utilizamos o que a gente chama de pirâmide de serviço. Ela é baseada na hierarquia de necessidades de Maslow. É um psicólogo que propôs uma hierarquia das necessidades humanas. Na base, você tem as necessidades fisiológicas. Água, comida, calor, alguma coisas desse tipo. No topo, são suas aspirações, carreira, realização pessoal, esse tipo de coisa. Aqui nós temos, Product Engineers aplicam a mesma ideia, só que a serviços. Vou usar um exemplo simplificado de uma pirâmide de serviços nossa, mas vocês podem fazer a sua própria pirâmide de serviço com a complexidade que você julgar necessária. A nossa, de verdade, é um bocado mais complicada que essa, mas, para os exemplos a seguir, é o suficiente. Bom, no exemplo. Na base, nós temos provisionamento de servidores. Depois, nós temos monitoramento desses servidores, depois o monitoramento de serviços, algumas automações mais avançadas, otimização de sistemas e o 1% de coisas esquisitas que podem acontecer no sistema. Por que é estruturado como uma pirâmide? Porque não adianta você trabalhar na melhor otimização do mundo se nenhum servidor está funcionando. Não tem por que você gastar tempo com isso. E por que você, então, e você quer sempre automatizar o máximo da base da pirâmide para te liberar para trabalhar no 1% de coisa esquisita? Porque essa é a parte divertida do trabalho. É onde você vai achar as coisas mais complicadas, mais divertidas para você trabalhar. Então, a ideia é automatizar tudo para que você fique liberado para trabalhar na parte divertida. Então, vamos para alguns exemplos reais de como que a gente usa a pirâmide de serviços. O primeiro exemplo é o FBAR, é o Facebook Auto-Remediation, auto-remediação de servidores. Ele trabalha na base da pirâmide porque ele trabalha com provisionamento de servidores e trabalha com monitoramento de servidores. Como que ele funciona? Ele é um sistema que foi criado por Product Engineers que permite que você tome ações automaticamente quando um alerta é disparado. Então, uma anomalia é detectada e um alarme é criado. No nosso caso, disco cheio. O FBAR vai pegar esse alerta e vai rodar algum handler que você escreveu, algum programa de automação que você escreveu para tentar remediar esse problema. O meu serviço é bastante complicado, o meu. Então, essa ação vai ser automaticamente executada. Então, vou apagar todos os arquivos temporários do servidor. Jamais faça isso. Vários sistemas rodando podem precisar de arquivos temporários. Caso funcione, o alarme é fechado. Caso o alarme não funcione, o próprio sistema ele pode fazer retries, pode fazer novas tentativas, ou, em último caso, aí sim ele pode abrir um chamado manual para alguém dar uma olhada no que está acontecendo. Esse sistema sozinho foi responsável por acabar com 97% das tarefas manuais que existiam dentro do Facebook. Ele se tornou tão importante que praticamente todas as tarefas que envolvem manipulação de servidores ou de data center utilizam esse sistema. Se eu preciso fazer uma manutenção no data center, em algum hack de servidores, eu uso o FBAR para disparar um alerta de preciso de manutenção.
O fvar vai pegar esse alerta de manutenção e vai drenar todos os servidores para alguém, algum técnico no data center, poder mexer nos servidores. Então, tudo hoje em dia que envolve servidores passa por esse sistema. Então, um outro exemplo agora, mais no meio da pirâmide. Build Director. O que é o Build Director? O Build Director é um sistema que faz parte da minha equipe. É o sistema que controla o build, teste e deploy do maior sistema de ranking dentro do Facebook. Newsfeed ele é responsável por gerar, como eu falei, ele é responsável por gerar os posts que aparecem no seu aplicativo ou no site do Facebook, ranqueado para ser os melhores posts, teoricamente os melhores posts que são para você. Então, o principal binário desse sistema é o aggregator, o agregador. Ele funciona, ele roda os modelos para ranquear os seus posts. Ele lê os dados necessários no sistema de banco de dados que a gente chama de Leaf. Então, o sistema principal que a gente utiliza dentro do Newsfeed é o aggregator. O Build Director é responsável por controlar o build, teste e o deploy desse binário exclusivamente. E foi escrito totalmente por Production Engineers. Esse binário é um arquivo C++ gigantesco. Acho que a última vez que foi medido era um binário de C++ que tinha 11 GB, um negócio assim. Se você já compilou um programa de C++, você sabe que isso é um pouquinho grande demais. Sendo escrito em C++, ele tem vários benefícios. Ele nos dá liberdade de gerenciamento de memória e um bocado de desempenho. Porém, não sei se algum de vocês gosta de escrever C++, provavelmente gosta de ser um masoquista, porque C++ não é das linguagens mais amigáveis do mundo. Ela permite, a mesma maneira que ela te permite fazer gerenciamento de memória, permite você ter um desempenho melhor, ela também te expõe a uma infinidade de problemas. Então, o Build Director é responsável para ter certeza de que, apesar dessas dificuldades de C++, você consegue manter tudo funcionando. E como o Facebook tudo no Facebook troca muito rápido, tem que ser alterado muito rápido, a gente tem que fazer no mínimo 2 builds por dia. A gente tem que mandar para a produção pelo menos 2 vezes por dia esse binário. Então, tem que mandar um binário de 11 GB C++, 2 vezes por dia, para toda a produção no mundo inteiro. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, sempre que algum código acaba no repositório, isso aqui envolve só builds para produção. Então, antes disso tudo, eles têm todo um sistema de teste, envolvendo teste de unidade, testes locais. Isso aí, os desenvolvedores rodam esses testes nas próprias máquinas deles. Isso aí são os testes a partir do momento que a gente quer mandar um binário para produção. Então, o primeiro passo, construir um binário. A gente não constrói um binário. A gente constrói, a última vez que eu vi, acho que eram 12 binários. Então, a gente constrói 12 vezes 11 GB cada vez que alguma mudança bate no repositório. Por que a gente precisa de tudo isso? Porque como é um sistema em C++, compilação demora bastante tempo. Compilação do binário de produção leva quase 2 horas para completar. Além disso, a gente precisa de criar várias outras versões desse binário. C++, ele tem problemas que podem ser detectados por análise estática. Para fazer uma análise estática, você precisa gerar binários instrumentados. E esses são monte dessa sopinha de letra que tem aí. ASAN. ASAN é um Address Sanitizer, UBSAN é Undefined Behavior Sanitizer, TSAN é Thread Sanitizer. Então, todos esses sanitizers são para detectar problemas. Acessos ilegais de memória, utilização de uma variável que não foi inicializada, deadlock no sistema de multithread. Então, eles servem com esse propósito. Então, essa brincadeira toda, se a gente fosse construir sequencialmente, ia levar um dia só para construir. Então, a ideia de 2 deploys por dia já morreu. Então, o primeiro ponto que o Build Director trabalha é orquestrar o build de todas essas versões em paralelo.
A segunda parte é, uma vez que esses binários todos foram construídos, nós temos que testar esses binários com algo que se assemelhe à produção. Então, nós temos um conjunto de servidores que recebe uma cópia de tráfego da produção, não é o tráfego de produção diretamente. Por isso que o nome é Shadow, é uma sombra da produção. A gente monitora esses binários por métricas de performance e vê se alguma coisa mudou. Se, por exemplo, se tem algum crash ou segfault, que é bastante comum em C++, se, por exemplo, a mudança que chegou ao repositório, se ela faz com que o binário use 10% a mais de CPU ou 20% a mais de memória, a gente monitora todo esse tipo de coisa e expõe isso no dashboard. Além disso, nós também injetamos falhas no sistema, porque o binário que a gente escreve tem vários mecanismos de defesa, a gente pode dizer. A gente tem várias dependências debaixo dele. Se uma dependência dessa falha, ou se ela está lenta, ou se está retornando o valor errado, como que o aggregator vai se comportar? Então, injeção de falha para isso. A gente começa a injetar. Se o leaf, que eu mostrei anteriormente, estiver lento, ele continua funcionando da maneira que a gente espera. Se leaf não existir, porque quebrou completamente, ele funciona de uma maneira que ainda sirva algum tráfego para os usuários, então também tem esse tipo de teste aqui. Se tiver dentro do que a gente considera valores desejáveis, tudo isso é aprovado automaticamente. Se tem alguma variação muito grande dos valores, aí vai para aprovação manual. E aí envolve vários especialistas. Aí é a parte que já não é mais Production Engineer, a gente envolve os especialistas que desenvolveram o sistema. Então, vocês que vão ter que olhar o que diabo está acontecendo com esse binário que ele agora está usando 10% a mais de CPU. A gente pode te ajudar, mas a gente não vai fazer tudo para você. E por que a gente não vai fazer tudo para você? Porque a proporção de Production Engineer para desenvolvedores, no Facebook atualmente é de 1 para 10. No meu time é de 1 para 50. Se eu fosse ficar olhando e tentando resolver todos os problemas, primeiro, eu ia ter que aprender o código inteiro. Então, você imagina a quantidade de código que existe para gerar um binário de 11 GB. Então, eu jamais vou saber o código inteiro. Então, a gente precisa de mandar para os especialistas. As pessoas que desenvolveram a mudança, elas são os especialistas para explicar por que essas mudanças ocorreram. Então, tá. Próximo passo. Próximo passo são, novamente, mais testes, mas de engajamento agora. Agora a gente não está mais preocupado com métricas de CPU, uso de CPU, uso de memória, se está dando crash ou se não está dando crash. A gente agora está preocupado com as métricas de business. Por exemplo, bobo, mas a versão nova pode ter feito com que as pessoas façam like metade do que a versão anterior fazia. Isso me parece um problema. Então, é para esse tipo de coisa que a gente tem esse teste, é para detectar se as métricas de business estão mudando muito. Então, temos menos like, mais comentários, menos comentários. Porque isso pode representar, por exemplo, que alguém fez alguma mudança no agregador que agora está quebrando a maneira com que os posts são renderizados e agora a parte de comment não está aparecendo mais. Então, é um alerta sobre isso. Então, a gente tem que ficar sempre atento se as métricas de business estão mudando ou não. Aí você fala, mas por que o sistema que fica no back-end vai mudar tantas coisas assim? Mudanças no sistema de back-end. O sistema em si, ele roda modelos de ranqueamento, mas os modelos de ranqueamento são criados por outros times. Então, por que esse binário especificamente pode fazer mudanças nas métricas de engajamento se ele não está mudando os modelos, propriamente dito? Vou dar um exemplo simples, mas imagina que um desenvolvedor recebeu uma tarefa falando que nós estamos usando banda de memória demais. Nós precisamos diminuir o uso de banda de memória. Boa parte dos nossos números são de 32 bits. Vou cortar todos para 16 bits, que aí eu cortei a banda de memória pela metade. Ele roda os testes de métrica de performance, a performance vai lá para o teto. Vai ficar muito mais rápido agora usando o número de 16 bits ao invés de 32 bits. Só que agora também eu diminuí a precisão desse número. Então, talvez um modelo de ranqueamento, que antes tinha um espectro bem maior de números para trabalhar, ele vai ter metade dos números agora, vai dar bem menos da metade dos números para trabalhar. E isso pode começar a interferir. O modelo vai rodar e vai começar a falar que
mostrar posts para você que não te interessam tanto quanto a versão anterior. Então, por isso que esse passo é importante. Da mesma maneira, se tiver dentro de uma variância que a gente aceite, é aprovado automaticamente. Se não, requer aprovação manual, e, novamente, a gente envolve os especialistas, Product Engineers e Software Engineers, para tentar descobrir o que está acontecendo. Por último, o deploy. Assim, tudo isso é orquestrado pelo Build Director. Então, finalmente, chegamos ao deploy. O Build Director também é responsável por orquestrar a maneira com que a gente manda esses binários para a produção. Então, ele sempre manda, primeiro, numa pequena escala, ou um percentual de uma região. O Facebook opera em várias regiões do mundo. Então, a gente escolhe uma região e bota o binário em um pequeno percentual da frota e monitora esse pequeno percentual. Se tudo parece estar ok passado uma hora, o que nós podemos fazer? Completar o deploy no resto da região. Novamente, espera-se um pouco de testes. Se tudo passar corretamente, a gente começa a instalar globalmente. Isso acontece 2 vezes por dia, no mínimo. O Build Director também oferece um monte de funcionalidades para você fazer debug. Porque, como a gente está constantemente construindo binários, a gente consegue muito fácil fazer uma bisseção e conseguir... O commit que alterou e que causou o problema foi esse aqui. Então, você consegue isolar o problema muito rapidamente. Então, o último exemplo. Um último exemplo no topo da pirâmide agora. Um dos nossos serviços, o Leaf, que eu mostrei anteriormente, ele é um banco de dados em memória. Quando a gente vai tentar gravar alguma coisa nesse banco de dados, a gente tenta agrupar o máximo possível para ser uma única escrita, ao invés de milhões de escritas sequenciais. Uma maneira de melhorar o desempenho disso é usando hash consistente. Mas o que é hash consistente? Algumas pessoas provavelmente já sabem o que é, mas só para dar uma ideia. Imagina que esses círculos cinzas sejam as chaves do nosso banco de dados. Para facilitar o agrupamento de chaves, hash consistente faz com que cada servidor seja responsável por uma parte desse círculo de chaves. Então, por exemplo, com 2 servidores, nós teríamos isso. Cada círculozinho é um servidor. Qual que é a vantagem de hash consistente? Se você usar só um hash normal, quando você adicionar um servidor novo nisso daí, nesse círculo, vai começar a pular a chave para tudo. As chaves vão começar a mudar de servidores para tudo quanto é lado, vai ser extremamente complexo. A vantagem de hash consistente é essa. Quando você adiciona um servidor novo, boa parte das chaves não se movimenta. Então, o servidor verde e vermelho, eles ainda são responsáveis por boa parte das chaves que eles eram responsáveis anteriormente. Então, essa é a vantagem principal de hash consistente. Qual que é a desvantagem? Um Product Engineer identificou um problema. Os datasets do Facebook, eles já são antigos, então você tem servidores velhos e servidores novos. Servidores novos têm um poder de processamento bem maior do que os servidores velhos. Então, só que o hash consistente tem um problema sério, que cada corte do círculo tem o mesmo tamanho. Então, todos os servidores são responsáveis pela mesma quantidade de chaves. Os servidores velhos estavam começando a explodir, porque eles não aguentavam a quantidade de carga que eles estavam recebendo. Ao mesmo tempo, os servidores novos estavam fazendo nada. Para eles não tinha nada acontecendo. Se você tem um load balancer rodando atrás disso, ele vai olhar, a média de todo mundo está tranquilo. Então, vou continuar mandando mais tráfego. E aí o que acontece? Você perde 2 servidores dos nossos 3. Então, como é que a gente resolveu isso? A gente implementou um algoritmo de hash consistente usando pesos. Então, como funciona? Os servidores maiores, eles pegam um pedaço maior do círculo. E servidores menores vão pegar um pedaço menor do círculo. Então, vai crescendo o peso do servidor maior até chegar um momento onde está todo mundo balanceado. No caso, 100 mais 100 mais 10,
210 divide por 3, 70% de CPU para cada um. Isso foi um trabalho de otimização no topo da pirâmide. Mas algo estranho também aconteceu quando a gente fez isso. Ao invés de estar 70% de CPU, ele estava usando 80%. Isso não era exatamente esperado. O peso, o algoritmo com pesos resolveu o problema. Não tem mais nenhum servidor agora derretendo, todo mundo está recebendo tráfego tranquilamente, o load balancer deve estar funcionando corretamente, etc. e tal. Mas por que a gente estava usando mais CPU do que o esperado? O Production Engineer que botou esse algoritmo no ar usava uma fórmula com logaritmos. Logaritmo é opcode no processador da Intel, uma das mais custosas que existe. Acho que enquanto a multiplicação pode levar 4 clocks, o logaritmo leva 20 a 200, dependendo do tamanho dos números. Então, é 1% de coisa esquisita que a gente tem que trabalhar. Qual foi a solução? Logaritmos são extremamente custosos, mas logaritmos binários não. Então, o que o Production Engineer que descobriu o problema, que também introduziu o problema, fez? Depois de fazer um monte de pesquisa, usando traces, disassembler, opcode, counter e várias outras coisas, descobriu que, se você trocar o logaritmo normal por logaritmo binário, a performance sobe coisa de 20% na função especificamente que faz o cálculo do peso. E com isso a gente voltou para perto de 70%, que era o esperado. Tudo isso foi permitido por conta da base da pirâmide. Todas as funções que eu usei para tentar descobrir o porquê que isso estava, o que estava causando isso, eram funções que já estavam prontas, eu não precisava escrever nada novo. Então, por isso que é bom você trabalhar na base da pirâmide nova, trabalhar para ter uma base de pirâmide muito bem escrita, com automação, com sistemas que vão te ajudar a fazer debug ou monitoramento, porque isso vai te levar a poder trabalhar no 1% de forma eficiente. Se eu fosse fazer todo o sistema de teste que eu usei manualmente, eu provavelmente ia levar um mês para consertar esse negócio. Eu descobri esse problema no dia que o algoritmo de peso foi para a produção, no dia seguinte já estava consertado, porque foi tão fácil achar e expor tudo que em um dia você conseguia consertar, substituir, e como eu disse, a gente manda 2 vezes por dia, então no dia seguinte já estava tudo resolvido. É isso. Bom, para encerrar, vou falar algumas conclusões sobre o que o Product Engineer contribuiu para o Facebook. Primeira delas, DevOps é um esforço coletivo. Se apenas um time tem o nome de DevOps e tem a responsabilidade de DevOps, vai ser muito difícil você conseguir a ajuda dos seus desenvolvedores para melhorar o sistema, melhorar a arquitetura, para melhorar qualquer coisa que seja. Como eu disse anteriormente, a proporção de Product Engineer para desenvolvedores do Facebook varia de 1 para 10 para 1 para 50. Se eu não tiver a ajuda dos desenvolvedores, eu jamais vou conseguir implementar tudo de bom para poder manter os binários funcionando corretamente. Outra coisa importante, responsabilidade tem que ser compartilhada. Se só um time é responsável, o outro time não vai agir de forma correta. Ele vai meio que empurrar as coisas com a barriga. Então, quem cria o sistema também é responsável por rodar o sistema. Bases sólidas. Então, você não pode focar nas coisas esquisitas antes de você ter uma base de sistemas sólidos que te contribuem para você chegar de maneira eficiente a essas coisas e resolver essas coisas esquisitas. Lembrando também que isso não é só para o Facebook.
base da pirâmide pode ser construída usando as ferramentas que computação na nuvem pública te oferece. A AWS oferece várias ferramentas desse tipo de coisa, a Azure oferece várias ferramentas que podem resolver pelo menos as 2 ou 3 primeiras camadas da pirâmide, podem ser resolvidas só usando ferramentas que eles providenciam. Uma outra coisa, contratar generalistas. Se você quer parar de ter trabalho manual, você tem que contratar pessoas que sabem programar. Se você quer que as pessoas investiguem e façam otimização a fundo, investigações a fundo do seu sistema, você precisa contratar pessoas que saibam fazer isso. Você pode treinar pessoas para fazer isso, mas alguém precisa treinar essas pessoas. Então, pelo menos uma pessoa dessas você vai ter que contratar. E o que eu falei aqui, nada disso é aplicável só ao Facebook. Na verdade, é aplicável a qualquer empresa. Divisão de responsabilidade, tentar recrutar pessoas ou não recrutar pessoas, isso tudo pode ser aplicável a qualquer empresa. E, para falar a verdade, dado o debate que foi para se começar a Product Engineering e aplicar essas ideias dentro do Facebook, é muito mais fácil tentar convencer uma equipe pequena do que uma equipe grande. E o povo lá tem muita opinião sobre tudo. Então, você provavelmente vai ter mais sucesso aplicando algumas dessas ideias numa equipe menor do que numa equipe maior. E é isso. Foi um prazer falar sobre Product Engineer. Eu vou ficar aqui no evento. Se vocês quiserem mais detalhes, mais informações, podem parar no corredor e me perguntar. E obrigado a todos vocês por terem vindo para o DevOps Days.